Aditivação de combustíveis, esse é um assunto polêmico que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, cada vez mais a gente ouve falar em relação aí à aditivação de combustíveis, né? Então, a aditivação de combustível é um assunto que ele sempre está em voga, né, Edu? Porque, seja porque o governo aumenta a quantidade de álcool, né, na gasolina, então sempre que isso acontece, a gente tem um pessoal ali reclamando, falando. Nós temos muitos produtos aí, muitos aditivos no mercado que prometem limpeza do motor, prometem tirar a borra do motor, prometem aumentar a octanagem do combustível, prometem aumentar a força do combustível, ou seja, a energia que esse combustível produz. Mas aí muitas vezes a gente ouve pessoas falando que isso é muito bom, que isso é muito legal, mas a gente ouve pessoas falando também que é algo ruim, né? Então, para a gente começar aqui, isso aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos abordando o assunto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é a questão do álcool na gasolina. Que, inclusive, eu vi um vídeo aí, Edu, não sei se você teve a oportunidade de ver, mando para você, se for o caso. Uma pessoa ensinando a tirar o álcool da gasolina, ou a gasolina do álcool. Então, você tem lá a gasolina vendida no Brasil, que é aditivada com álcool, né? E ele ensina lá uma técnica, você coloca água, chacoalha, tal, vai decantar e você consegue separar, deixar a gasolina sem nenhuma aditivação do etanol. A princípio, parece ser uma ideia muito legal, né? Porque, pô, tirou um produto ali inferior, que está na gasolina. Conseguiu ali separar os dois. Separa os dois e eu vou usar a gasolina pura. A ideia parece ser muito boa. Mas fala pra mim, Edu, o que você acha dessa ideia? Porque a questão é o seguinte, por que a gente coloca o álcool, né, o etanol na gasolina? É só para ter volume? É só para ficar para o governo ganhar mais dinheiro? Para diluir, né? Só para diluir? Por quê? Explica um pouquinho mais pra gente aí, Moisés. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, a gasolina pura, ela tem baixa octanagem. Então, o que é octanagem? Octanagem também, pessoal, é um negócio muito polêmico. A gente vê muitos, entre aspas, fabricantes, né, de gasolina, que não são fabricantes, na verdade, são distribuidoras, que eles falam a gasolina de maior octanagem, menor octanagem, e a gente tem a impressão, né, do que uma gasolina de maior octanagem, o carro anda mais, o carro fica mais forte. Pessoal, isso não é verdade. Octanagem é simplesmente a resistência que um combustível tem à detonação. Então, o motor, a misturar combustível lá dentro do motor, ela é comprimida. Quanto maior a octanagem, maior essa resistência. Porque se ela tiver baixa octanagem, antes de ter a centelha, no caso do motor cicloauto, gasolina, etanol, gás, né? Você, independente do combustível que você vai ter, se você tem no motor, se é um motor cicloauto, um motor de centelha, se ele tiver baixa octanagem, o combustível ele vai entrar em combustão antes do momento correto e isso danifica o motor, correto? Então, a gasolina, ela para melhorar essa octanagem, ela precisa receber um aditivo. E aí existe basicamente dois aditivos largamente utilizados no mundo inteiro, que é o chumbo e também algum tipo de álcool, né? Então, no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos é utilizado aí o metanol, né? Já foi usado madeira, no Brasil, né? Que é o álcool da madeira, que tem a problemática que ele é extremamente venenoso, né? E já no Brasil, como nós temos a abundância do etanol, que é o álcool proveniente da cana-de-açúcar, então nós utilizamos isso. Então, na verdade, inicialmente, o etanol ele entra como um melhorante de gasolina, como um aditivo para melhorar a octanagem da gasolina. Então não é bem essa história de simplesmente diluir. E pessoal, lembrando que a intenção do nosso bate-papo aqui é informar vocês, trazer questões científicas para vocês. Entendo que a gente não apoia aqui, nosso canal não apoia nenhum político, nada disso, tá? Então não vai falar ali, estão falando isso porque eles apoiam X, Y, Z governo. Não é isso. É questão científica que a gente está trazendo aqui, ok? Então essa questão é que o etanol aqui no Brasil ele está como um melhorante de gasolina. Fora o Brasil, você pega, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, os países da América do Sul, utilizam chumbo. E aí, Edu, fala um pouquinho pra gente aí. O etanol lá, o álcool que vai dentro do... por exemplo, vou na bomba de combustível, para exemplificar. Aí tem assim, etanol e gasolina. Eu tenho o etanol
puro e eu tenho a gasolina que também tem etanol. É o mesmo combustível que é misturado? Fala um pouquinho pra gente aí. Não, né, Moisés? Esse é uma dúvida que é constante, né? Mas não é. O álcool que é adicionado à gasolina é o álcool anidro. Ele tem um grau de pureza muito mais alto, né? Diferente do álcool que nós colocamos direto no tanque, que é um álcool hidratado. Então, não é o mesmo álcool que a gente está diluindo ali a gasolina. Hidratado, hidro é água, né? Isso, isso. É adicionado, ele tem um percentual aceitável de água nesse combustível, Mais por ou menos isso quanto hoje? 2024. eu acredito que esteja em torno de 25%. 25%. E o anidro, qual que é o grau de pureza? É acima dos 95%. 95%. Então você tem um que é 95%, outro que é 75%. Basicamente Mais ou isso. menos, basicamente isso. Legal. Então já não é o mesmo, né? Então a gente já consegue entender que existe uma diferença, né, em relação de um para outro, né? Sim. Então o carro a gasolina, ele recebe aí um produto de melhor qualidade, digamos assim. Sim. Mas e aí, por que será que a gente não usa o chumbo como aditivo? Eu acredito que seja um produto altamente contaminoso também, né? Um produto que ele gera aí, na queima, ele tem um problema sério na queima, né? Então, na emissão aí dos poluentes. Então, foi proibido, na verdade, né? No Brasil, é proibido o uso do chumbo, né, nos combustíveis, tanto no álcool, aliás, tanto na gasolina quanto no diesel também é proibido. Proibido. Porque também eu vi um estudo há muito tempo atrás, tá? Na época de faculdade ainda, eu vi um estudo desses países que utilizam chumbo. Então, normalmente a rodovia ela corta plantações. Você pega, por exemplo, a Alemanha, Estados Unidos mesmo, a gente vê em filme, você tem plantações. No Brasil mesmo, né? A gente vai para o interior de São Paulo aqui, eu viajo bastante para Uberlândia, eu saio daqui de São Paulo, capital, vou para Uberlândia. Então, no caminho é muito comum você ter plantações na beira da rodovia. E eu vi um estudo que quantificava a quantidade de chumbo nesses vegetais plantados na beira da rodovia. Porque o chumbo ele não queima, né? Então Sim. ele virava aquele pó de chumbo finíssimo, né? Na verdade, nanopartículas de chumbo, que elas vão para o solo, contamina tudo ali em volta, e aí você acaba recebendo na tua casa um Ingerindo alimento, depois o ingerindo alimento um produto que é do chumbo, né? Então, a ideia da gente e mesmo que o etanol não fosse um negócio tão bom para gasolina, só por esse fato já valeria a pena a gente tomar cuidado em relação a isso, porque o alimento, nosso alimento é o alimento dos nossos filhos, né? E agora então fica a ideia, né, Edu, que será que, na tua opinião, o que você acha que acontece quando eu pego, por exemplo, eu pego a gasolina, que tem um álcool anidro, e tiro esse álcool anidro da gasolina? O que será que acontece? Deve alterar a detonação, né? Deve alterar a octanagem dela. Eu vi um vídeo que o cara falava assim, nossa, até o barulho do motor muda. Realmente, fica diferente. Por que que ele muda? Porque ele está trabalhando fora de sincronismo. Não sincronismo, tá? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, não me refiro ao sincronismo ali da árvore de manivela com comando de válvulas que é feito pela correia dentada, ou corrente, ou engrenagem. Mas sim, o momento da queima ele está acontecendo no momento errado. Está acontecendo antes do tempo que deveria. Então, realmente, ele fica mais barulhento. Então, dá a Como se impressão de fosse estar mais fora forte. de ponto? Como se fosse fora de ponto. Como se o ponto de ignição estivesse um pouco adiantado. É. Né? Como se estivesse um pouco adiantado. É isso que acontece. Realmente o som muda, então parece que fica mais agressivo, o motor que fica mais barulhento. Mas estar mais barulhento não significa que o motor está melhor, está mais forte. Então, pessoal, não caiam nessas histórias que a gente encontra muito na internet de relação de aditivar, vou colocar aqui um aditivo que aumenta a potência do motor, eu vou colocar um aditivo que limpa bico, vou colocar um aditivo que tira a borra do motor. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Inclusive, o vídeo da sequência desse canal aqui será justamente falando sobre esses aditivos que a gente compra em autopeças, compra em postos de gasolina, aqueles aditivos que a gente coloca lá para poder, segundo eles, vai melhorar isso ou melhorar aquilo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Claro, tem produto sério no mercado, tem empresas que realmente fazem pesquisas, né, no mercado, mas a gente sabe que tem muita coisa aí que não é bem dessa forma, e aí eu vou explicar direitinho para você. E aí eu só vou deixar só para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Bom, eu tenho um aditivo que limpa os bicos ejetores do motor, beleza? Certo. Ele limpa o bico, ele não faz a sujeira desintegrar. Certo. Beleza?
Pra onde vai? Para onde vai essa sujeira? Vai ficar pro Já próximo. parou para pensar? Coloca um aditivo que limpa o tanque, limpa os bicos, mas para onde que essa sujeira foi? Ela foi para o motor. E o que isso vai causar de consequência, né? Como eu costumo dizer, você coloca um aditivo de limpeza, ele tem duas possibilidades, ele funcionar ou não funcionar. Melhor que não funcione, porque se funcionar você vai ter sérios problemas, né? Então, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Curta nosso canal, siga nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificação e principalmente faça algum comentário aqui se você gostou, se você não gostou, e os próximos assuntos que você gostaria que a gente abordasse aqui. E já prometendo para vocês o próximo assunto, nós vamos falar sobre aditivos que são comercializados para colocar no combustível, seja na gasolina, no etanol ou no diesel. Pessoal, fiquem com Deus e um forte abraço para vocês. Valeu!